E aí pessoal, Augusto Silva aqui e hoje a gente vai direto ao ponto para entender um assunto que, se você não dominar, vai te dar trabalho tanto no Enem quanto na vida: a Primeira Guerra Mundial. Olha só, a verdade é que a maioria da galera que assiste aos meus vídeos curte aprender bastante, mas ainda não clicou para se inscrever. Por favor, se inscrevam. Não é só um botão, tá? É um apoio muito importante para um projeto que quer trazer história de um jeito que você realmente entenda, sem enrolação, para ir bem no Enem e, de quebra, ter uma visão mais clara de mundo. Porque se tem uma história que precisa ser contada sem filtros, é a da Primeira Guerra Mundial. Não foi só uma disputa de impérios ou generais em campo de batalha, sabe? Foi sobre soldados que foram esquecidos na lama, mulheres que sustentaram tudo em casa e nas fábricas, e povos de outras regiões colonizadas que foram forçados a lutar numa guerra que não era deles. Uma conta que a gente vai ver que nunca fechou. Para a gente compreender o que aconteceu, temos que olhar a Europa antes de 1914. Na superfície, tudo parecia ótimo, a Belle Époque. Paris animada, Viena com suas valsas, Berlim com suas óperas, só elegância. No entanto, por trás dessa fachada, as tensões eram altíssimas. É isso que os livros chamam de Belle Époque, mas na realidade eram mais como a calmaria antes da tempestade. Vários fatores estavam se acumulando, e era evidente que uma grande explosão estava prestes a acontecer. Para você não perder e mandar bem no Enem, anota esses pontos essenciais que levaram a essa situação. Primeiro, o imperialismo. Imagina o seguinte: os países europeus estavam numa corrida para dominar o máximo de territórios e recursos que podiam. África, Ásia, eles chegaram a dominar tudo, explorando as riquezas e as populações. Consequentemente, isso gerou uma enorme competição e rivalidade entre eles. Era uma disputa por poder, controle global que aumentava as tensões. Em segundo lugar, tivemos o nacionalismo exacerbado. Basicamente, cada nação se considerava melhor e mais importante, a superior. Os alemães, franceses, russos, todos com um grande orgulho nacional. Isso incluía o revanchismo francês pela perda de Alsácia e Lorena na Guerra de 1870 e as complexas disputas nos Balcãs, com o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Essa exacerbação de sentimentos nacionais contribuiu muito para o clima de discórdia. Junta tudo isso com a corrida armamentista. Cada país queria ter o exército mais poderoso, com mais canhões e armas de última geração. Todos estavam se preparando intensamente para a guerra. Essa preparação levou a um período que chamaram de Paz Armada. A Paz Armada era essa situação curiosa. Parecia que estava tudo em paz, mas todos estavam armados até o dente, apenas esperando o momento certo para o conflito. Ninguém atacava primeiro, mas o clima era de que uma guerra poderia estourar a qualquer instante, e as tensões se acumulavam. Então, com todo esse cenário de tensões acumuladas, em 28 de junho de 1914, o evento acende o pavio. Lá em Sarajevo, capital da Bósnia, o nacionalista sérvio Gavrilo Princip assassina o arcebispo Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Parecia um evento local, mas ele foi o gatilho, o estopim necessário para tudo explodir de vez. O que poderia ter sido só um assassinato político se transformou num caos total. Sabe por quê? Por causa da política de alianças, que já estavam estabelecidas. A regra era clara: se atacarem um aliado, todos defendem. Como resultado, todas as nações que faziam parte desse acordo entraram no conflito, uma após a outra. Esses dois blocos eram grandes equipes fortemente armadas, apenas esperando o início do combate. O assassinato, portanto, foi o sinal para a guerra começar. A guerra que muitos esperavam que durasse poucos meses e que terminaria antes do Natal se tornou um pesadelo de 4 anos. E esse período não foi igual do começo ao fim. A Primeira Guerra Mundial se desenrolou em 3 fases principais, que você precisa saber, cada uma com suas características marcantes. A primeira fase, que marcou o início do conflito, foi entre agosto e novembro de 1914, e é conhecida como Guerra de Movimento. Ela se caracterizou por ataques rápidos, grande deslocamento de tropas, e a Alemanha, por exemplo, implementou o Plano Schlieffen, uma estratégia para invadir a França rapidamente pela Bélgica, na tentativa de dominar Paris e assim encerrar a guerra no lado ocidental de uma forma veloz. Contudo, essa fase de avanço foi contida pelos ententes. Com a contenção do avanço alemão, a guerra mudou radicalmente. Ela entrou na segunda fase, a mais longa e brutal, que foi a Guerra de Trincheira. Isso durou de 1915 até 1918. Aqui, a coisa ficou realmente brutal.
As trincheiras eram grandes valas cavadas na terra, onde os soldados passavam meses. Eles viviam com ratos, piolhos, doenças, com fome, frio e o medo constante da morte. E entre uma trincheira e outra, havia a terra de ninguém. Um espaço extremamente perigoso. Diferente das guerras anteriores, a primeira guerra nessa fase não foi um combate em campo aberto, mas uma guerra de lama com ratos, fomes e gases tóxicos. Nessas trincheiras, os avanços eram mínimos, quase nulos. No entanto, as mortes, essas eram em massa. Todos estavam presos em um ciclo de conflito sem fim. Foi dessa fase que surgiram armas como o gás mostarda, que queimava os pulmões e causava cegueira, uma arma invisível, devastadora e que aterrorizou os soldados. E a tecnologia? A indústria de guerra avançou muito. Tanques, aviões, metralhadoras, tudo isso se tornou arma de destruição em massa, algo que o mundo nunca tinha visto antes. Em batalhas como as de Verdun e Somme, houve milhões de mortos. Somente em Somme foram cerca de 1 milhão de pessoas. E por quê? Por pouco ganho territorial e um horror indescritível. Finalmente, a terceira fase da guerra, que começou em 1918, foi a das ofensivas finais, com o desgaste das forças da Tríplice Aliança e a entrada estratégica dos Estados Unidos. Os aliados conseguiram lançar uma série de ataques decisivos para forçar o fim do conflito. Essa fase marcou o colapso dos impérios centrais e levou ao armistício. Pessoal, já pararam para pensar em quantas pessoas foram esquecidas nessa guerra? Soldados de países colonizados, mulheres que carregaram o mundo nas costas. Se esse vídeo está te fazendo enxergar isso, se está te ajudando a ver a história de um jeito mais real, se inscreva, porque esse canal é para isso, dar voz a quem a história tentou silenciar. E você faz parte disso. Achou que a guerra era só na Europa? Longe disso. O conflito se espalhou pelo mundo. As colônias também foram envolvidas. Africanos, indianos, asiáticos, milhões deles foram enviados à força para lutar e morrer pelos seus colonizadores. Foi uma guerra realmente global. Então, em 1917, a situação muda drasticamente. Primeiro, a Rússia czarista, que estava muito enfraquecida pela guerra e com sérios problemas internos, simplesmente sai do conflito por causa da Revolução Russa. Essa saída alivia a pressão sobre a Alemanha no leste, permitindo que ela focasse mais no fronte ocidental. Mas aí, quem é que entra na briga? Os Estados Unidos. E com força total. Por quê? Principalmente dois motivos. Primeiro, a guerra submarina alemã que estava afundando navios civis americanos. Segundo, por causa do famoso telegrama Zimmermann. Era uma mensagem secreta da Alemanha para o México, propondo uma aliança contra os Estados Unidos caso os americanos entrassem na guerra. E esse telegrama foi interceptado. Os Estados Unidos ficaram indignados e tiveram um motivo perfeito para entrar. A guerra terminou em 1918. A Tríplice Aliança foi desfeita. Mas a paz, meus amigos, essa foi bem amarga. O famoso Tratado de Versalhes, assinado em 1919, colocou toda a culpa na Alemanha. Foi mais uma punição do que um acordo de paz. A Alemanha foi severamente penalizada. Perdeu todas as suas colônias, vários territórios na Europa e teve que reduzir seus exércitos e marinha drasticamente. E ainda pagar indenizações muito altas aos aliados. Uma quantia enorme que causou uma crise econômica profunda no país. E claro, teve que aceitar a culpa total pela guerra. Essa situação de humilhação na Alemanha, junto com uma crise econômica grave e grande ressentimento popular, criou o ambiente ideal para o crescimento de ideologias extremistas, como o nazismo. O Tratado de Versalhes, infelizmente, plantou as bases para a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos, deixou um legado imenso e transformou o mundo de maneiras que a gente sente até hoje. Precisamos entender bem essas consequências, porque elas são fundamentais para o Enem e para entender o século XX. Primeiro, o custo humano e material foi devastador. A guerra resultou em cerca de 22 milhões de mortos, entre civis e militares, e um número ainda maior de feridos e mutilados. Cidades inteiras foram destruídas e a economia europeia entrou em colapso. Foi uma catástrofe sem precedentes. Em segundo lugar, o mapa político da Europa e do mundo foi redesenhado. Impérios tradicionais como o austro-húngaro, o otomano e o russo desapareceram. No lugar deles surgiram novos países como Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Finlândia. Essas redefinições de fronteiras, porém, nem sempre resolveram as tensões, criando novos focos de conflito. Terceiro, a guerra teve um impacto profundo na sociedade. As mulheres, por exemplo, tiveram que assumir papéis nas fábricas e no mercado de trabalho enquanto os homens estavam no fronte. Isso abriu caminho para mais direitos e participação feminina na vida pública. Além disso, houve um grande trauma psicológico nas populações, com muitos soldados sofrendo de estresse pós-traumático. O Tratado de Versalhes, ao humilhar e penalizar a Alemanha, criou um enorme ressentimento e nacionalismo radical, o enfraquecimento das democracias e o surgimento de regimes totalitários, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Foram em parte resultado dessa crise de instabilidade pós-Primeira Guerra. O mundo tentou evitar outra grande guerra, com a Liga das Nações, mas ela se mostrou ineficaz. A Primeira Guerra Mundial deveria ser a guerra para acabar com todas as guerras,
Mas como vimos, ela não só não acabou com elas, como também plantou as sementes para um conflito ainda maior. Ela deixou muitas consequências negativas, frustrações e ressentimentos que infelizmente ainda afetam o nosso mundo hoje. Basta acompanhar as notícias para perceber. Por isso, entender esses conflitos e suas causas, suas fases e especialmente suas consequências é muito mais do que apenas estudar para o Enem. Ela é essencial para compreender como o ódio, a ambição e a falta de diálogo podem levar às maiores tragédias humanas e como essa história do passado molda o presente. Viajante, se esse vídeo fez você refletir sobre a história e se ajudou a conectar aos fatos e entender que o passado ainda influencia o presente, então nosso objetivo foi alcançado. Mas o projeto só continua com a sua ajuda. Inscreva-se agora! Curta, compartilha, salve esse vídeo. Não só para revisar para o Enem, mas para divulgar um conteúdo que busca mostrar a história de forma real e construir um futuro com mais consciência.